Nosso grandioso Deus e bom Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu vida, saúde, e o Senhor esteve conosco neste dia, Senhor. Cuidou de nós, e nós estamos aqui nesta noite para te louvar e engrandecer do santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Esteja conosco no momento que segue, que nós possamos, Deus, entregar nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa, Deus, nós ser transformado por ti, Senhor. Transforma nosso coração, nossa mente, nosso viver por completo em tuas mãos. Senhor, ajuda nós, ajuda as pessoas que estão doentes da nossa igreja também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando neste momento, curando se for da tua vontade, Pai. Também esteja com as pessoas que estão fracas na fé, o Senhor possa aumentar a cada dia mais. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. De falar nessa noite para vocês é uma meditação que eu trouxe. E a meditação que eu trouxe eu gostaria que vocês falassem para mim esse verso. Primeiro eu vou pedir para as mulheres falarem. Vamos lá, mulheres? Eu gostaria que vocês falassem João 3,16. Tá, vamos lá, ó. Eu vou começar. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. Amém? Agora eu gostaria que os homens falassem, só os homens. Porque amém? Aquele que não conhece esse verso, hoje vai sair daqui conhecendo. Esse verso é um dos versos mais lindos da palavra de Deus. E eu gostaria de contar uma história para vocês em cima desse verso. Nos conta que era uma noite muito fria, em uma cidade muito grande. E havia um menininho que ele estava vendendo alguns docinhos. Vocês já viram em semáforos, algumas esquinas, crianças vendendo um doce. E esse menino, ele estava vendendo uns docinhos. E ele vendeu o dia todo. E terminou o dia, esse menino então sentou na calçada, estava muito frio, ele puxou seu casaquinho, muito fininho, e ele estava com muito frio. E ele começou a pensar assim: ai, que vontade de comer uma comidinha bem quentinha para me aquecer, depois tomar um banhinho bem quentinho e ter uma cama bem gostosa para eu descansar. Mas pelo jeito eu vou dormir aqui essa noite porque eu não tenho aonde ir. E ele estava pensando, já estava ficando tarde, um policial ia passando. E aí o policial perguntou para ele assim: ei, menino, o que você está fazendo? Ele disse assim: ah, senhor, eu estou aqui vendendo uns docinhos, mas já é tarde, você não deveria ir para casa? Ele disse assim: pois é, hoje eu não sei aonde eu vou dormir. E eu estou aqui imaginando, e está muito frio. Daí ele falou assim: o senhor sabe de algum lugar onde eu poderia pousar, onde eu poderia edificar? O homem então ficou pensando por um momento, e aí ele falou assim: olha, se você descer a próxima rua, à esquerda, vai encontrar lá embaixo um casarão bem grande, branco. E se você tocar a campainha e alguém atender a porta, você apenas diga João 3,16. O menino ficou pensando: só isso? Só isso. Aí então o garoto falou: entendi. E então o garoto pegou e falou assim: ai, agora eu vou lá, né? Eu preciso de um lugar quentinho para passar a noite. Então ele foi, ele desceu a rua, ele virou à esquerda e ele viu um casarão bem grande, branco, como o soldado havia dito. E então ele tocou a campainha.
E quando ele tocou a campainha, então veio uma senhora e atendeu a porta. E quando ela ia abrir a boca para perguntar o que ele queria, ele disse, João 3,16. E aí a mulher pegou, chamou ele, fez ele entrar, o garoto entrou, e então ela pegou e perguntou assim para ele, você gostaria de tomar um banho bem quentinho? E ele disse, João 3,16. E aí ela pegou, preparou um banho para ele bem quentinho, deu roupas limpinhas para ele. Ai, quando ele estava no chuveiro, aquele banho tão gostoso, tão quentinho, ele falou, olha, eu não sei quem é esse João 3,16, mas o banho está muito bom. E então, terminado o banho, ele foi até aquela senhora, daí ela falou para ele, que ele estava bem limpinho, que ele estava bonitinho, ela falou assim, escuta, você gostaria de tomar uma sopinha bem quentinha e gostosa? Não era para você, Léo. Aí ele falou, sim, eu gostaria porque eu estou com fome. O Léo não gosta de sopa, irmãos. Eu estou com fome, eu gostaria muito. E então ela falou assim, então vem até a mesa. E aí ela preparou uma mesa bem bonita, ele sentou e ele falou assim, ai, como esse João 3,16 é bom, porque eu estou com fome agora, essa sopinha está tão gostosa, estou achando uma delícia. E então, ele comeu, ele se deliciou, e ele ficou então pensando, ai, eu não sei quem é esse João 3,16, mas eu estou enchendo a minha barriga, e está muito bom. Tá, beleza. E então, depois do jantar, ela perguntou assim, olha, eu arrumei uma cama bem confortável para você. Você gostaria de dormir aqui, passar a noite aqui? E ele falou, depois desse banho tão gostoso, desse jantar tão delicioso, eu gostaria muito de um quarto confortável. E antes de pegar no sono, ele falou assim, olha, não sei o que é isso, mas sei que João 3,16 limpa, abriga e dá um sono delicioso, uma cama gostosa. Beleza, aquele garoto foi lá, deitou, dormiu, e na manhã seguinte, ele foi tomar o de jejum com a dona da casa. E então ela falou para ele, meu filho, você entende João 3,16? Ele disse não. Então ela leu o texto da Bíblia para aquele garoto. E ela explicou para ele o que significava aquele texto. E as palavras tocaram o coração daquele menino que se entregou a Cristo. Enquanto ela orava com aquele garoto pensou, João 3,16, ainda não sei tudo sobre isso, mas sei que João 3,16 fez um garoto perdido se sentir seguro. Sabe, queridos, João 3,16 é o evangelho em miniatura. Nós devemos lembrar constantemente de que eu e você somos amados por Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago 3 e o verso 2 para nós comentarmos um pouquinho. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no finalzinho.
na minha Bíblia, que é na linguagem de hoje, é uma linguagem bem gostosa. É Tiago 3 e o verso 2. E ele diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Sabe, queridos, isso nos mostra a importância do controle sobre o que nós dizemos para as pessoas. E dentro desse contexto da língua, Tiago 3,16 nos diz que Deus, ele enviou o seu único filho. E quando Jesus esteve aqui, ele só falou palavras que foram palavras que motivaram as pessoas a fazer algo de bom ou a cuidar de outras pessoas. E ele nos ensina para que nós façamos o mesmo. Assim como aquela mulher falou palavras bondosas para aquele menino, falou palavras de confiança, falou palavras a ele que ele precisava ouvir e o ajudou, nós também devemos fazer. Nós também devemos usar a nossa língua para falar palavras que ajudem as pessoas. E nós devemos edificar e não destruir, como muitas vezes nós fazemos. Deus coloca oportunidades na nossa vida, oportunidades no nosso caminho. E aí eu pergunto, quais são as palavras que nós estamos falando para o nosso próximo? Nós devemos cuidar dos nossos irmãos da igreja, mas também devemos cuidar daqueles que estão lá fora. E muitas vezes as pessoas nos pedem, talvez um alimento, talvez uma roupa, e às vezes muitas vezes nós temos condições de ajudar, e nós dizemos assim, não, eu não tenho. Ou então nós falamos assim, não, eu não posso dar. Eu conheço pessoas que têm o guarda-roupa com muita roupa, mas não consegue se desfazer. E às vezes nós temos lá cobertores, que nem agora vai começar a esfriar. Não, esse cobertor eu não posso doar. Ou então um casaco, né, bem quentinho. Não, esse casaco aqui eu ganhei de não sei quem, lá não sei quando. Não posso dar para a pessoa. Ou então nós julgamos, né? Eu não vou dar os meus sapatos para esse aí. Olha esse daí. Nem cuida e é um desmanzelado ou coisa parecida. Nós devemos cuidar com as nossas palavras. Nós devemos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo para nós fazermos. Vamos abrir em Provérbios 21, 23. Provérbios 21 e o verso 23. E ele vai dizer assim: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. E é um provérbio muito sábio. Quantas vezes eu e você já falamos coisas que depois a gente pensa assim, por que eu fui falar? Não devia ter falado, por que eu não fiquei quieta? E aqui, então, nós deveríamos de ficar de boca fechada, e aí nós não nos meteríamos em apuros. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos em apuros porque nós não pensamos o que falamos. De imediato a gente já solta, a gente já fala, e a gente não expressa o amor que nós deveríamos expressar, como João 3,16 nos diz para expressarmos. Assim como Deus enviou o seu Filho único, que ele não precisava ter feito isso, porque o erro foi do ser humano em pecar, não foi de Deus. Mas Deus já tinha um plano, antes mesmo dele criar o ser humano. Deus, em suas palavras de amor e de bondade, ele disse assim, tá bom, filho, eu vou deixar o meu único filho ir a esse mundo, sofrer horrores, passar por coisas que com certeza nenhum ser humano conseguiria, de amor por você. Porque eu quero que um dia você seja salvo e você venha morar aqui comigo na eternidade.
Então, diante desse amor tão grandioso que Deus fez por nós, dando o seu único filho, nós também devemos de dar o máximo de nós para as pessoas. E essa semana, estudando a lição, eu achei bem bonito o que está escrito lá em Isaías 1:17. Vamos ler? Isaías. Se alguém achou e quiser ler, Isaías 1 e o verso 17. Muito bem, Alderi, obrigada. Aí diz que é para aprender a fazer o mal, o bem. Aprendam a fazer o bem. E é o que nós devemos fazer. Independente, irmãos, para quem quer que seja. Às vezes nós podemos pensar assim, mas eu não quero fazer o bem para aquela pessoa porque aquela pessoa não me trata bem. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos tratar o mal com o bem. Eu não vou ajudar aquela fulana lá porque ela fala tão mal de mim na igreja, né? Às vezes fala isso, fala aquilo. Mas nós devemos tratar bem, porque este é um mandamento. É um mandamento de Deus. É o mandamento do amor, devemos amar as pessoas. E eu não colocaria só os órfãos, Alderi, e as viúvas, mas colocar todos os nossos irmãos. Às vezes nós temos irmãos que estão passando por uma dor no coração, por um problema familiar, e a gente não se compadece com a dor daquela pessoa. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa, às vezes ela está aqui na igreja com uma carinha não muito boa, e a gente começa a falar sem saber do problema e da dificuldade daquele irmão, daquela irmã. Irmãos, vamos cuidar com o que nós falamos, vamos desenvolver na nossa vida João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por você e por mim. Amém? Que nós saiamos daqui nessa noite com o nosso coração cheio de amor, com o nosso coração cheio de obediência a Deus, ouvindo o Espírito Santo nos falar, filho, amem uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos finalizar cantando o hino 337. Olhos. Paizinho querido, Deus eterno, louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigada, Deus, porque estudamos na Tua palavra, que precisamos entender o tão grande amor que o Senhor deu para nós, o Seu Filho único na cruz, para nos resgatar do pecado. Pai, muitas vezes temos feito coisas erradas, temos falado palavras que ofendem ao nosso irmão e a Deus também. Por favor, nos ajude a corrigir as nossas falhas. Nos ajude, ó Pai, através do Senhor sermos perfeitos. Nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo e a corrigir os nossos erros. Por favor, Deus, queremos morar no céu, queremos estar no céu, mas queremos também, ó Pai, fazer a Tua vontade. Nos ajude a perceber quão errado nós temos sido, quer seja aqui com os nossos irmãos na igreja, quer seja fora daqui, no nosso lar, no nosso trabalho. Por favor, Jesus, nos ajude a ser uma luz brilhante, uma luz verdadeira, que as pessoas olhem para nós e vejam realmente que somos seus filhos. Que não venhamos a ser cristãos só aqui dentro da igreja, mas aonde quer que estejamos, Pai, que venhamos cuidar das palavras que falemos e que nós venhamos a testemunhar de Ti. Nos leva para o nosso lar sob a proteção dos Teus anjos e do Espírito Santo. Nos ajude a terminar a semana sob os Teus cuidados. E se nós, Pai, viermos a cair, a tropeçar, por favor, estenda a sua mão e nos ajude a levantar. Fica conosco, nos traga sábado aqui para Te adorar. Em nome de Jesus nós pedimos e já Te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.